O pobre pai solteiro deixou uma garota estranha ficar por uma noite, sem saber que era filha de um milionário, e o amaria. Você não deve estar aqui sozinho? Jack disse, sua voz baixa, mas firme, enquanto a chuva escorreu muito sobre seus ombros. Este não é um bom lugar para alguém ficar de pé às 2 da manhã. A garota se virou bruscamente, assustada. Seus cabelos estavam encharcados, fios estampados contra o rosto. Seus olhos, arregalados de medo, dispararam antes de se estabelecer nele. Eu não preciso da sua pena. Ela estalou, abraçando. Se mais apertado. Jack se aproximou, embora não muito perto. Ele ainda estava usando seu uniforme de saneamento da cidade, as listras reflexivas brilhando fracamente sob a luz da rua. Não estou oferecendo pena, ele disse. Estou oferecendo um lugar com calor, água corrente e nenhuma facas nas mãos de estranhos. A garota hesitou. Seus lábios tremeram não apenas do frio. Ele viu o tremor nos dedos dela, a maneira como ela olhou para uma extremidade escura do quarteirão, como se ela estivesse esperando alguém, ou com medo de que alguém pudesse voltar. O que aconteceu? Ele perguntou, seu tom mais suave agora. Ela olhou para baixo. Eu era. Eu fui roubado. Meu telefone está morto. Minha bolsa se foi. Jack deixou o silêncio pendurar por um momento. Então ele exalou. Você quer ligar para alguém? Ela balançou a cabeça. Eu não quero falar com ninguém. Eu só preciso de um lugar seguro até de manhã. Jack hesitou. Seu instinto disse para ir embora. Ele tinha uma filha de 6 anos em casa e sem espaço para riscos. Mas algo sobre a maneira como ela estava de pé, tremendo de orgulho e medo emaranhados em um, o fez parar de pensar e começar a agir. Tudo bem, ele disse, ajustando a alça em sua sacola de trabalho. Eu vivo a 2 quarteirões daqui. Não é muito, mas está quente. Você pode ficar no sofá durante a noite. Parecia que poderia discutir novamente, mas os joelhos se afastaram um pouco. Ok, ela disse, quase audível. Eles caminharam em silêncio. Jack manteve uma pequena distância, respeitosa, mas atento. Quando eles chegaram ao seu pequeno duplex, ele abriu a porta com cuidado e fez um sinal para ela entrar. A casa estava mal iluminada, limpa, mas claramente vivida. Livros infantis na prateleira, uma pequena mochila rosa perto da porta. Tire seus sapatos lá, ele disse, gesticulando para um tapete. O sofá é seu para a noite. Há um cobertor extra no armário. Ela assentiu sem uma palavra, enxugando a chuva de suas bochechas com a manga. Jack caminhou até a parte de trás da casa, em uma pequena sala cheia de caixas. Ele colocou a carteira e as chaves em uma gaveta trancada. Não por suspeita, apenas um hábito nascido da sobrevivência. Então ele voltou com um cobertor, uma toalha limpa e um moletom seco. Os banheiros para a direita. Ele disse, entregando: Usa ela. Você pode tomar banho se quiser. A água leva 1 minuto para se aquecer. Ela pegou o pacote com as 2 mãos, os olhos piscando brevemente em direção ao rosto dele, confusos com sua neutralidade. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou finalmente. Jack esfregou a parte de trás do pescoço. Porque você parecia que precisava de ajuda, e eu espero que alguém fizesse o mesmo por minha filha se ela acabasse com problemas. A garota parecia se encolher com a palavra filha, mas não disse nada. Enquanto ela estava no banheiro, Jack rabiscou uma nota rápida e a colocou ao lado de uma caneca fumegante de água que ele aqueceu no micro-ondas. Então, o mais silenciosamente que pôde, ele desapareceu no corredor para o quarto que compartilhou com sua filhinha. Emma emergiu do banheiro 20 minutos depois, embrulhada na camiseta de grandes dimensões. A casa estava em silêncio. Na mesa de café ao lado do sofá estava um cobertor dobrado, a caneca de água morna e a nota. Se você precisar ligar para alguém, o telefone fixo está na parede. Não hesite em abrir o armário para mais cobertores. Por favor, mantenha a porta fechada. Minha filha tem um sono leve.
Ela olhou para a nota por um longo momento, os dedos apoiados levemente na beira do copo. O calor penetrou na cerâmica em sua pele e, pela primeira vez a noite toda, sentiu algo que não tinha em dias seguros. Ela se enrolou no sofá, puxou o cobertor sobre ela e ouviu a chuva amolecendo lá fora. O homem que a levou não havia pedido seu nome ou ofereceu o dele. Ele não a fez se sentir pequena, endividada ou julgada. Ela não sabia quem ele era, mas por enquanto isso não importava. Ela dormia e amanhã ela descobriria o que fazer a seguir. Emma acordou com o som do riso, leve, arremessado e inconfundivelmente o de uma criança. Por um momento, ela ficou desorientada. Cobertor macio ao seu redor, o cheiro de algo quente à deriva da cozinha, o murmúrio de desenhos animados jogando baixo ao fundo, e estava muito longe do caos da noite anterior. Ela se sentou lentamente e piscou contra a suave luz da manhã. Do outro lado da pequena sala de estar, uma garotinha estava sentada com pernas cruzadas no tapete, não da dor no tornozelo, mas pela onda de emoção repentina e esmagadora. Ninguém nunca gritou comigo, porque eles estavam com medo por mim, ela sussurrou. Jack se sentou para trás, a tensão nos ombros que está diminuindo. Bem, ele disse calmamente, você está na casa errada agora. Emma limpou suas bochechas e riu, um som molhado e quebrado. E pela primeira vez, não parecia mais uma casa. Parecia outra coisa. Algo como casa. Emma estava dobrando toalhas atrás do balcão quando o colar escorregou. Era uma corrente de ouro delicada, fina e elegante, com um único pingente de safira que pegou a luz como uma gota de chama azul. Ela o escondeu dentro de um bolso de sua mochila, embrulhada em uma meia velha, esperando nunca mais vê-la. Mas, de alguma forma, ele entrou na roupa por engano. Ela congelou no momento em que o viu, no topo da pilha de brancos. Antes que ela pudesse alcançar, Jack passou, parou e olhou para baixo. Seu olhar pousou no colar. Por um momento, ele não disse nada. Então, lentamente, ele olhou para ela. Ela prendeu a respiração. Isso, ele disse calmamente, não é algo que um aluno quebrado carrega. Emma hesitou, depois se abaixou e pegou o colar para cima, colocando-o no bolso de trás. Eu esqueci que estava lá, ela murmurou. De quem é? Emma não respondeu. Jack deu um passo atrás, seu rosto apertando. Quem é você, sério? Emma engoliu em seco. O silêncio estava mais alto do que qualquer grito. Eu sou alguém que se afastou de um mundo onde tudo tem um preço. Exceto amor, ela disse finalmente. É tudo o que você precisa saber. Ele olhou para ela por um longo momento. Você mentiu para mim. Eu não menti. Eu deixei as coisas de fora. A voz de Jack caiu. Isso é a mesma coisa. Os lábios de Emma tremeram, mas ela se virou, as mãos tremendo. Você sabe como é ser observado a cada momento da sua vida? Ser informado de quem amar, para onde ir, o que se tornar? Não, Jack disse, mas eu sei como é ser honesto com alguém que não é. Eles ficaram ali em silêncio, o zumbido das máquinas o único som entre eles. Emma sentiu lágrimas subindo, mas se recusou a deixá-las cair. Antes de qualquer um deles falar novamente, a porta se abriu. Um homem de jaqueta de couro e boné de bola entrou, segurando um smartphone, seus olhos trancados em Emma. Lá está ela, ele murmurou, criando a câmera. A respiração de Emma presa em sua garganta. O homem tirou uma foto. Você está perdendo por 5 dias, querida. Seu pai está oferecendo 6 dígitos para saber onde você está se escondendo. Jack deu um passo à frente. Ei, saia daqui. Relaxe, cara. Estou apenas fazendo meu trabalho, disse o homem, tirando outra foto. Emma recuou, em pânico florescendo no peito. Jack se moveu rapidamente. Ele agarrou Emma pelo braço e a puxou para a saída traseira. Ing, agora! Eles explodiram pela porta traseira. Emma ofegando, sua mente girando. Jack não parou de correr até chegarem ao seu caminhão. E quanto a Lily? Emma ofegou. Ela está na escola.
Eu vou pegá-la. Dentro de uma hora, Lily estava nos braços de Jack, confusa e sonolenta. Jack entregou-lhe uma caixa de suco e a amarrou no banco de trás do caminhão. Emma assistiu em silêncio, atordoado, enquanto os levava para não de casa, mas para a casa ao lado. Sua vizinha, Sra. Ramírez. Ela a manterá segura, disse Jack. Você confia nela? Com a minha vida, Jack disse, seu tom firme. A Sra. Ramírez abriu a porta antes que ele pudesse bater, acenando com silenciosamente. Entre, mijo. Vou manter o pequeno. Jack se inclinou e beijou a testa de Lily. Você ficará com a vovó Ramírez por um tempo, ok? Assim como uma festa do pijama. Lily assentiu. Ok, papai. Jack endireitou, exalou profundamente e virou-se para Emma. Vamos. Eles saíram do bairro, não falando até que estivessem à beira da cidade. Emma olhou para ele no silêncio, culpa e gratidão lutando no peito. Ele manteve uma mão no volante, a outra apoiada levemente na coxa, os dedos flexionando. Emma percebeu então que a manga da camisa estava rasgada. Seu braço, ela disse de repente. O que aconteceu? Ele olhou para a contusão, formando ao longo de seu bíceps. O cara me empurrou quando tentei bloquear sua câmera. Por que você não disse nada? Jack deu de ombros. Enquanto você e Lily estiverem seguros, posso lidar com uma contusão. Emma olhou para ele, seus olhos brotando novamente. Naquele momento, ela percebeu algo. Jack não a protegeu por causa de quem ela poderia ser. Ele fez isso por causa de quem ele era. Eles voltaram para a casa logo após o pôr do sol. Jack estacionou a um quarteirão para ser cauteloso, digitalizando carros que não pertenciavam. Emma sentou-se ao lado dele, em silêncio, seus nervos apertados. A luz da varanda estava apagada. Algo estava errado. Jack fez um gesto para ela ficar no caminhão, mas Emma já havia aberto a porta. Está tudo bem, ela disse. Se alguém chegar, eu preciso enfrentá-lo. Eles caminharam juntos em direção à casa e depois viram. O cheiro de detergente misturado com algo azedo e metálico a atingiu de uma só vez. Máquinas blanadas em uníssono, cestas de roupas transbordavam e o ar estava quente, abafado, até. Uma mulher atrás do balcão mal olhou para cima. Seu amigo de Jack? Ela perguntou. Emma assentiu. A mulher lhe entregou um avental. O relógio começa agora. E assim ela estava dentro. Ao meio-dia, as costas de Emma estavam doloridas. Suas mãos estavam vermelhas de amaciante de sabão e tecido. E dois clientes já haviam batido nela. Um acusou, a de encolher o suéter. Outro entregou suas 3 sacolas de roupas úmidas e disse: Espero isso por 5, antes de sair. Ela olhou para o relógio. Apenas 3 horas depois, no final da tarde. Ela ficou no beco atrás da lavanderia, caiu contra a parede, seu avental manchado e suas bochechas coradas. O telefone dela, ainda morto, sentou-se inutilmente no bolso do casaco. Ela olhou para a lixeira em frente a ela e considerou ir embora, de volta ao abrigo, de volta a qualquer coisa, menos isso. Quando ela voltou para a casa de Jack naquela noite, ela não disse nada. Acabou de largar a bolsa. Sentou-se na beira do sofá e tirou os sapatos, carrancudindo nas bolhas nos calcanhares. Jack notou, mas ele não perguntou. Na manhã seguinte, Emma acordou para encontrar um par de tênis brancos limpos na porta. Sem etiqueta, sem nota, mas obviamente não é dela. Ela pegou um, leve, resistente, exatamente seu tamanho. Dentro de um sapato, um pequeno pedaço de papel foi dobrado. Imaginei que seus pés mereciam mais. Se você está indo embora, pelo menos não anda de dor. Ela ficou lá por um longo tempo, segurando os sapatos, e então os colocou. Quando Jack voltou de seu turno noturno, ela estava na cozinha, já no meio do caminho para fazer torradas. Você não saiu? Ele disse. Eu quase fiz. Ela respondeu, mas seu calçado de viagem de guilda funcionou. Jack sorriu. Eles não foram feitos para culpá-lo. Não.
Eles deveriam dizer que você tem a escolha. Isso é tudo. Mais tarde naquela semana, ela reclamou novamente depois de dobrar uma montanha aparentemente interminável de toalhas. Eu nunca estive tão exausta, ela murmurou, esfregando o pescoço. E eu costumava pensar que o yoga era difícil. Jack olhou para cima da bolsa de roupa que ele estava classificando. Você está ganhando algo real agora. Ela deu um olhar cansado. Você quer dizer dor nas costas? Quero dizer a liberdade de viver por seu próprio trabalho. Mesmo que suas mãos fiquem sujas, é sua. Ninguém pode tirar isso de você. Emma não respondeu imediatamente, mas essas palavras ficaram com ela. Naquela sexta-feira, a lavanderia assumiu uma grande ordem de entrega para um hotel local. Eles tiveram que lavar, secar e dobre mais de 100 folhas e uniformes de manhã. Emma ficou para trás para ajudar Jack a terminar o trabalho. Eles trabalhavam depois da meia-noite. As luzes fluorescentes cantaram acima delas. Jack dobrou em silêncio, rápido, e praticou. Emma lutou para acompanhar, muitas vezes se desenrolando e redobrando a mesma camisa 3 vezes antes de acertar. Por volta das 2 da manhã, eles finalmente carregaram as roupas limpas na parte de trás da antiga caminhonete de Jack. Não consigo sentir meus dedos. Emma gemeu quando ela subiu no banco do passageiro. Você sentirá falta deles quando eles se foram. Jack respondeu secamente, iniciando o motor. Eles dirigiram pelas ruas tranquilas, deixando os pacotes para algumas casas. Era pacífico de uma maneira estranha, quase reconfortante. O silêncio entre eles não era estranho, mas fácil. Em uma parada, Jack entregou Emma uma pequena bolsa de roupa. Vá deixar isso na porta. Casa número 15, aquele com a luz da varanda. Emma assentiu e saiu. Ela colocou a bolsa na varanda e voltou. Mas naquele momento, a luz da varanda piscou e um cachorro grande explodiu por trás do portão, latindo e cobrando em sua direção. Emma gritou e tropeçou para trás, o tornozelo torcendo no meio, fio. Ela bateu com força na calçada, as palmas das mãos raspando contra o concreto. A porta do caminhão bateu. Jack já estava correndo em sua direção. Ele a alcançou exatamente quando o cachorro percorreu uma parada, latindo loucamente. Jack ficou entre eles, os braços e gritou: Voltei! O cachorro se assustou em direção ao quintal. Jack pegou Emma antes que ela pudesse discutir. Eu disse para você esperar no caminhão. Ele estalou enquanto a carregava de volta. Eu pensei que poderia lidar com um saco de roupa. Ela murmurou, segurando seu pulso latejante. Ele a colocou suavemente dentro do táxi e bateu a porta atrás dela. Droga, Emma, ele disse, esfregando a mão no rosto. Eu disse para ficar parado. É apenas um arranhão. Eu não me importo com o arranhão. Ele cortou, com sua voz áspera. Eu me importo que você possa ter sido seriamente magoado. O que você estava pensando? Ela nunca o tinha visto assim. Zangado, verdadeiramente zangado. Mas abaixo dele havia algo mais. Temer. Ela olhou para ele por um momento e, em seguida, seus olhos brotaram de lágrimas. Um carro preto da cidade, escalado em frente à entrada da garagem, elegante e brilhando sob a lâmpada da rua. 2 homens de ternos escuros estavam ao lado da varanda. A porta da frente estava aberta. Jack acelerou seu ritmo, instinto, entrando em ação. Ele entrou na frente de Emma protetoramente, assim como um terceiro homem emergiu de dentro. Ele era mais velho, alto, com cabelos prateados impecavelmente penteados e uma presença pesada que encheu o espaço como os Thunderclouds. Emma, ele disse friamente, entre no carro. Emma congelou. Jack, você não foi o pai dela? Ele perguntou, nível de voz. Eu sou Winston Harrington, disse o homem, seus olhos nítidos. Você é o homem que está abrigando minha filha. Eu sou o homem que lhe deu um sofá quando ela não tinha mais para onde ir. Jack respondeu. Winston deu um passo lento, examinando a casa com desgosto. Este lugar, nesta vida,
Está abaixo dela. Você não pode pensar que ela pertence aqui. Ela tomou essa decisão, disse Jack. Não eu. Você não pode mantê-la aqui. Eu não estou mantendo ninguém, Jack disse, seu tom mais difícil agora. Mas não estou entregando. Há como se ela fosse uma pasta. Os olhos de Winston se estreitaram. Você não sabe quem ela é. Eu não me importo com quem ela é. Jack disparou de volta. Eu sei que tipo de pessoa ela é. E eu sei que ela está segura aqui. Emma pisou entre eles, sua voz estável, embora suas mãos tenham treinado. Pai, pare. Você fez seu ponto? Winston disse, gesticulando para seus homens. Agora volte para casa. Isso está em casa. Ela sussurrou. Não, ele disse firmemente. É aqui que você correu, não para onde pertence. Jack virou. Se para Emma. Você não tem que ir. Mas ela já estava olhando para o carro. Seus olhos estavam molhados. Eu acho que sim. Ninguém está forçando você. Jack disse. Sim, eles são. Ela respondeu, quebrando a voz. Apenas não com palavras, ele entendeu que a pressão não era física. Era o peso de uma vida que ela havia tentado escapar de queda novamente. Ela se afastou lentamente dele, como se tivesse medo do que aconteceria se ela se movesse muito rapidamente. Ele não seguiu. Ela se virou para o carro. Um dos guarda-costas abriu a porta. Winston não disse nada. Seu trabalho foi feito. Emma parou na beira da calçada, as costas ainda para Jack. Sinto muito, ela disse suavemente, não se virando. Ele não respondeu. Não poderia. A porta se fechou atrás dela, o som como um capítulo final sendo fechado. Jack ficou na varanda enquanto o carro se afastava, as luzes traseiras sangrando na noite. Seus punhos estavam cerrados ao seu lado, a mandíbula com força. Lá dentro, a casa estava quieta, vazia de uma maneira que não parecia há semanas. Ele não disse uma palavra. Ele acabou de fechar a porta e desligou a luz da varanda. Os dias que se seguiram foram mais silenciosos, muito quieto. Jack passou pelos movimentos. Ele entrou em seus turnos noturnos, empurrou a vassoura pelos quarteirões da cidade e voltou para casa logo antes do nascer do sol. Mas algo nele havia entrado. Seus olhos não mais se iluminaram quando Lily o recebeu de manhã. Suas mãos se moveram mecanicamente enquanto ele embalava o almoço dela, roçava os cabelos e a levou até o ônibus. Ele não havia dito a ela por que Emma se foi. Apenas isso. Às vezes as pessoas tinham que sair e não foi porque não se importavam. Lily não fez muitas perguntas, mas parou de cantarolar quando tocou e começou a dormir com as luzes acesas. No quarto dia, ela começou a tossir. No começo, Jack o afastou como um resfriado. Ela sempre pegava algo quando as estações mudavam. Mas então veio a febre, depois os calafrios, depois o tremor que não parava menos de 3 cobertores. À meia-noite, ela estava queimando. Jack a levou nos braços para o caminhão, suas chaves tremendo nas mãos. No hospital, as luzes fluorescentes fizeram tudo parecer mais duro, muito branco, muito brilhante. Uma enfermeira levou Lily para a triagem enquanto Jack andava atrás da recepção, esperando alguém chamar seu nome. Finalmente, uma mulher se aproximou. Precisamos de um depósito de US$ 600 americanos para a admissão. Jack puxou a carteira, sabendo que era inútil. Ele tinha pouco mais de 100 em seu nome. Posso pagar parte agora? Ele perguntou. Vou cobrir o resto em alguns dias. A mulher hesitou. Uma política hospitalar é. Por favor, Jack disse, rachando de voz. Ela tem 6 anos. Ele ainda estava discutindo quando uma voz cortou o corredor atrás dele. Eu tenho isso. Ele se virou. Emma ficou lá, seu casaco pendurou sobre o braço, o cabelo úmido da chuva do lado de fora. Ela passou por ele sem esperar uma reação e entregou à recepcionista o cartão. Coloque tudo sob meu nome, ela disse. Taxas de quarto, remédios, testes, tudo isso. A enfermeira digitou rapidamente. Você tem um relacionamento com o paciente? Emma olhou para Jack, então disse: Sim, eu sou.
Jack ficou congelado enquanto levava Lily a uma sala. Uma hora depois que os médicos confirmaram que era uma infecção viral, tratável, mas precisando monitorar, Jack sentou, se ao lado da cama de sua filha, os cotovelos nos joelhos, na cabeça nas mãos. Emma entrou em silêncio. Ele não olhou para cima imediatamente. Quando ele fez, sua voz estava baixa. Você não teve que fazer isso. Ela se sentou na cadeira ao lado dele. Eu sei. Ele exalou trêmula. Desculpe. Você não deveria ter sido arrastado para isso. Emma olhou para Lily dormindo, com uma leve carranca em seu rosto febril. Você não me arrastou, Jack. Eu voltei. Ele assentiu lentamente. Então sua voz caiu novamente, grossa com algo que ele não deixaria derramar. Eu sei que você não me deve nada, ele disse. Mas obrigado por voltar. Emma recostou-se na cadeira e olhou para o teto por um momento. Você me disse uma vez que todos merecem andar sem dor, disse ela. Isso vale para o coração também. Eles se sentaram em silêncio, o único som do bip do monitor de Lily e do farfalhar macio das máquinas. Pela primeira vez em dias, Jack se deixou respirar, não apenas porque Lily estava segura, mas porque Emma voltou. Emma estava no corredor de mármore da cobertura de seu pai, os sapatos em silêncio no chão polido. As janelas se estendiam do teto ao chão, mostrando um horizonte brilhante, mas nada disso a moveu. Ela não estava aqui para a vista. Winston Harrington sentou-se à frente de uma longa mesa de vidro, lendo a seção financeira do artigo. Ele não olhou para cima quando ela entrou. Imaginei que você voltaria quando a poeira se acalmou. Ele disse friamente. Eu não voltei. Emma respondeu. Eu vim para falar. Winston dobrou o papel com calma exagerada. Você está morando em negação, Emma, correndo por aí brincando com um homem que trabalha 3 empregos apenas para manter as luzes acesas. Emma cruzou os braços. Aquele homem me salvou. De quê? Ele. Ele zombou. Um pouco de desconforto. Você tinha tudo. Um futuro, segurança, legado e você o jogou fora para o quê? Emma se aproximou. Eu não joguei fora. Eu fui embora. Há uma diferença. Winston levantou-se de sua cadeira. Você desistiu de tudo para se esconder em uma caixa de sapatos com um zelador. A voz de Emma não vacilou. Ele não é um zelador. Ele é um pai. Um homem que aparece todos os dias para sua filha sem falhar. Um homem que me ensinou mais sobre força em 3 semanas do que em 30 anos. Winston estreitou os olhos. Você vai escolher. É sobre isso? Sobre mim? Ela o olhou nos olhos. Estou escolhendo minha vida, minha voz. E sim, o homem que vive pelas mãos e seu coração. Seus lábios se apertaram. Você o ama. Eu faço. Ele exalou bruscamente, como se a própria palavra o tivesse ferido. Ele não pode lhe dar nada. Emma sorriu suavemente. Ele me dá tudo o que importa. Winston andou em direção à janela. Este não é um conto de fadas, Emma. A vida real é difícil. Você vai se cansar disso. A luta, o sacrifício, o amor não mantém o calor. Emma o seguiu com os olhos firmes. Não, mas mantém as pessoas quentes. Ele se virou bruscamente, finalmente encontrando o olhar dela com algo vulnerável em seus olhos. Você acha que ele pode proteger você? Fornecer para você? Ele já tem, ela disse. Não com dinheiro, com dignidade, com verdade. Houve silêncio por um longo tempo. Então Winston caminhou até o bar e se derramou uma bebida. Eu nunca quis ser o vilão, ele murmurou. Eu sei, Emma disse. Você acabou de esquecer como ser uma pessoa. Ele olhou para o copo, a tensão em seus ombros vacilando. Ele tem algo que eu não tenho. Emma inclinou a cabeça. Você quer dizer uma filha que o ama por quem ele é? Ele olhou para cima brutalmente. Ela não se encolheu. Estou voltando, ela disse simplesmente. Para ele. Para a vida que escolhi. E desta vez não estou correndo. Estou caminhando em direção a isso. Winston não a impediu. Ele também não se desculpou. Mas quando ela chegou à porta, sua voz aparou.
Diga a ele. Ele hesitou. Diga a ele que ele tem sorte. Ela voltou. Não, ela disse gentilmente. Eu sou o sortudo. E então ela saiu na chuva, no barulho, em sua vida real. Ela não olhou para trás. A batida veio logo após o nascer do sol. Jack estava na cozinha fazendo panquecas em forma de dinossauros. O favorito de Lily. Ele limpou as mãos em uma toalha, esperando o carteiro, ou talvez a senhora Ramírez, deixando alguns tamales caseiros. Ele abriu a porta e congelou. Emma ficou lá, o cabelo puxado para um coque bagunçado, a jaqueta úmida com o orvalho da manhã. Nas mãos, ela segurava um pequeno saco de papel marrom. Para Lily, ela disse suavemente. Muffins de mirtilo, o verdadeiro tipo, sem conservantes. Jack não disse nada. Não estou aqui para ficar à noite. Ela acrescentou rapidamente, sua voz estável. Estou aqui para ficar, se você me tiver. Ele procurou o rosto dela em busca de dúvida, mas não encontrou nenhum. Não somos ricos, ele disse, sua voz difícil. Emma se aproximou. Eu tive tudo, Jack. Dinheiro, viagens, luxo. Mas eu nunca tive uma cozinha onde alguém fez panquecas de dinossauros. Eu nunca tive um lar que parecia que me amava de volta. Jack olhou para ela, o peso de cada noite sem dormir, cada palavra não dita, todo sentimento enterrado, ameaçando estourar livre. Esta casa é pequena. É o suficiente. Ela disse, está cheio de coração. Seus olhos se suavizaram. Nós não temos muito. Eu tinha tudo, ela repetiu, sua voz mais gentil agora. Eu só não tinha uma família. Uma pequena voz os interrompeu. Emma! Ambos se viraram para ver Lily em pé na porta, esfregando os olhos. Emma se ajoelhou. Ei, Sol! Eu trouxe muffins. Lily correu para os braços que se enrolavam em volta do pescoço. Você está ficando para sempre? Emma olhou para Jack. Ele assentiu. Ela sorriu através das lágrimas. Sim, garoto. Para sempre soa bem. 2 meses depois, em uma manhã de sábado, o parque estava vivo com famílias, cães, risadas e cheiro de comida fresca. O caminhão antigo de Jack havia sido convertido em uma bancada de comida de fim de semana. A ideia de Emma, as geleias de Jack, os sinais prontos para o café da manhã, muffins e café. Emma trabalhou na chapa enquanto Jack recebeu ordens. Lily entregou guardanapos e adesivos para os clientes com um sorriso orgulhoso. Eles não fizeram uma fortuna, mas fizeram o suficiente. E eles fizeram outra coisa. Vida. Emma virou uma panqueca e pegou Jack observando. Ah! Ele sorriu e fez a boca. Obrigado. Ela sorriu de volta. Pela primeira vez em sua vida, ela não precisava de um palácio para se sentir como uma rainha. Ela só precisava deles. Às vezes, as vidas mais ricas são construídas não com riqueza, mas com bondade, honestidade e coragem para escolher o amor sobre o medo. Jack não tinha nada a oferecer além de um sofá, uma xícara de água morna e um coração tranquilo, cheio de dignidade. E era exatamente isso que Emma precisava encontrar, a única coisa que seu mundo nunca lhe deu. Lar. Obrigado por assistir a esta história. Se tocou seu coração, por favor, dê um polegar para cima e compartilhe-o com alguém que acredita em segundas chances e milagres simples. E não se esqueça de se inscrever em Histórias Emocionantes para obter histórias mais emocionantes que curam, inspiram e nos lembram todo o poder da compaixão, construindo uma torre a partir de blocos de plástico. Seus cachos saltaram enquanto ela ria para si mesma, aparentemente inconsciente do despertar de Emma. Bom dia, Emma disse suavemente, sua voz rouca. A criança olhou para cima, seu rosto se iluminando de curiosidade. Oi! Você é a princesa que dormiu em nosso sofá? Ela disse alegremente. Emma piscou. Com licença? Meu nome é Lily. A garota disse orgulhosamente. Papai disse que uma bela senhora ficou porque estava com frio e choveu. É você? Emma riu, seu primeiro sorriso real em Daisy. Eu acho que sou eu. Prazer em conhecer. Lily,
uma voz chamada da cozinha. Lily, dever de café da manhã. Venha me ajudar a queimar a torrada. Lily riu novamente e correu em direção à cozinha. Emma se levantou, esticou e seguiu lentamente, seu corpo ainda dolorido por dormir em posições estranhas. Ela entrou na pequena cozinha e encontrou Jack rachando ovos em uma tigela com uma mão, a outra agitando algo em uma panela. Você cozinha? Ela perguntou, sem saber se era admiração ou surpresa em sua voz. Jack olhou para cima. Somente se Lily for corajosa o suficiente para comê-lo. Você quer ajudar? Emma hesitou. Eu posso tentar. Embora eu deva avisá-lo, eu não sou muito doméstico. Ele passou para ela um batedor e sorriu. Nem eu. É por isso que queimamos muita torrada nesta casa. Ela riu, o som surpreendente até a si mesma. Juntos, eles se moveram em volta da pequena cozinha, subindo Lírio em um banquinho para ajudar as fatias de manteiga de pão, enquanto Emma tentava virar ovos mexidos. Claro que ela estragou tudo. A espátula escorregou da mão e a tigela inclinou os lados, respingando ovos pelo balcão e no chão. Emma ofegou. Oh, não! Ela pegou uma toalha, mas Lily a espancou. A menina entregou a ela uma toalha de papel com um sorriso. Tudo bem. Papai derrama coisas também. O tempo todo. Emma olhou para ela por um momento, então explodiu em risadas genuínas. Jack não disse nada, apenas sorriu quando ele pegou silenciosamente o resto dos ovos de volta para a panela e continuava cozinhando. Quando eles finalmente se sentaram para o café da manhã, Emma olhou nervosamente para o prato em frente a Jack. Ela fez o seu melhor, mas os ovos estavam cozidos demais, a torrada um pouco queimada e o bacon estranhamente mastigável. Ainda assim, Jack comeu cada mordida. Isso é ótimo, ele disse com uma cara séria. Você não precisa mentir, Emma respondeu, levantando uma sobrancelha. Eu não estou mentindo, Jack disse. É comestível que conta. Lily cutucou a dela, mastigando obedientemente. Emma tentou não assistir. Após a refeição, Jack se levantou e coletou a louça. Vocês dois relaxam. Vou cuidar disso. Emma se ofereceu para ajudar, mas ele a acenou. Quando ela e Lily se mudaram para a sala, ela olhou para trás e vislumbrou dele, esgueirando-se outro prato do forno. Ovos frescos mexidos e torradas. Ele havia cozinhado outra coisa para Lily apenas por precaução. Ela não disse nada. Mais tarde naquela manhã, enquanto Emma ajudou Lily a construir uma casa de Lego, a menina se inclinou e sussurrou. Os ovos que papai feitos depois foram melhores, mas está tudo bem. Ele ainda comeu o seu, as sobrancelhas de Emma rosa. Ele fez mais. Lily assentiu, mas ele me disse para não contar. Opa! Emma levantou. Se caminhou até a cozinha e se encostou na moldura da porta. Jack olhou para cima, pego no meio do seu segundo prato de ovos. Ela cruzou os braços. Então eu queimei o café da manhã. Ele sorriu timidamente. Você cozinhou café da manhã? É isso que importa. Por que não me dizer? Jack deu de ombros. Porque a primeira vez que fazer algo é sempre confuso. Você só precisa de alguém para comer de qualquer maneira. Emma olhou para ele por um longo momento e algo em seu peito mudou. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela já conheceu. Honesto, gentil, sem desempenho e paciente de uma maneira que a desarmou. Você disse algo ontem à noite, em esperar que alguém ajudasse sua filha se ela precisasse. Ela disse suavemente. Você é um bom pai, Jack. Ele não disse nada, apenas sorriu um pouco e voltou aos seus ovos. Mais tarde, enquanto lavava a louça, Jack falou casualmente. Há uma lavanderia no bloco. O proprietário é um amigo. Eu poderia perguntar se eles precisam de ajuda, se você estiver na cidade por um tempo. Emma hesitou. Talvez eu precise ganhar algum dinheiro enquanto aguardo a papelada. Eu perdi tudo. Como um trabalho e uma identificação, algo assim, ela respondeu. Sou estudante ou estava fora do estado. Coisas complicadas. Jack não bateu, ele apenas assentiu.
Deixe me saber se você quiser conferir a lavanderia. Vou acompanhar você. Emma olhou para ele novamente. Esse homem não tinha ideia de quem ela realmente era, e ele não se importava. Ele a estava ajudando, não por obrigação, mas porque era simplesmente quem ele era. E isso, de alguma forma, a fez se sentir mais vista do que qualquer coisa que o dinheiro jamais havia comprado. A campainha acima da porta da lavanderia se juntava quando Emma entrou.